Graça e paz, queridos, eu sou o presbítero Adalberto, da Assembleia de Deus Ministério de Santos, e nós estaremos iniciando uma série de estudos preparatórios para jovens pregadores, onde abordaremos assuntos relevantes para aquele que deseja iniciar ou aprimorar o seu ministério, que é o ministério do ensino e da ministração da palavra. Venha conosco, nós abordaremos em alguns módulos assuntos importantes relacionados à maneira correta de ministrar a poderosa palavra de Deus. Vem conosco, que será muito edificante. Nesse curso preparatório para jovens pregadores, o objetivo deste curso é preparar jovens para pregar a palavra de Deus com fidelidade bíblica e responsabilidade, unção e sabedoria. Pois nós temos muitas armadilhas que as pessoas, por inocência ou por má intenção, acabam caindo. E o objetivo deste curso é aparar as arestas para que possamos ser instrumentos na mão de Deus e apenas na mão de Deus. Iniciamos com o módulo 1, o chamado para pregar. O que é pregar? Esta é a primeira pergunta que nós devemos fazer quando iniciamos nesse ministério. O que é pregar? Pregar é anunciar a palavra de Deus com clareza, explicando e aplicando a mensagem bíblica à vida das pessoas, de forma muito simples. No entanto, não é tão simples assim. A responsabilidade de ministrar a palavra precisa vir acompanhada de muito preparo, consagração e conhecimento. Não somente o conhecimento bíblico, porém também o conhecimento histórico, geográfico e também assuntos contemporâneos que têm acontecido no mundo, de que, de alguma maneira, Deus pega esses temas e eles servem para ser ministrado através da palavra, pois o plano divino para a humanidade, desde a criação, a consumação dos séculos, envolve toda esses acontecimentos que ocorrem no mundo. Quem pode pregar? Uma pergunta muito simples, no entanto, precisa de uma resposta, e essa resposta tem que ser muito objetiva. Quem pode pregar é aquele que tem, número 1, uma chamada de Deus. E como é que eu posso saber que eu tenho uma chamada da parte de Deus? Primeiro, quando nós nos convertemos e aceitamos a Jesus, ou crescemos no Evangelho, na igreja, pois nascemos num lar evangélico onde os nossos pais, os nossos avós já serviam ao Senhor, não necessariamente esta pessoa ela herda este dom, esta chamada daquele que ministra a palavra, né? Quem tem chamado por Deus, ele não precisa necessariamente ser uma pessoa que vem de uma linhagem de pregadores, de pastores, de evangelista, de presbítero. É todo aquele que sente na direção do Espírito Santo de Deus que tem uma chamada para pregar a palavra de Deus e foi chamado pelo Senhor. Segundo, quem ama a palavra. Se você não ama a palavra de Deus, não tem como você ser um pregador daquilo que você não ama. Mais importante agora, no número 3, é quem vive o que prega. Esse é o problema muito sério que o inimigo ele usa para colocar na mente de muitos de que ele é um pregador e que ele tem total condições de ser um pregador, quando na verdade ele não vive o que prega. Isso é muito difícil de admitir, é muito difícil de se avaliar,
No entanto, é fundamental que você que deseja ser um pregador da palavra de Deus, você precisa viver aquilo que prega. No entanto, iremos pegar muitas coisas que vai contra, muitas vezes a nossa resistência com o pecado, ou seja, é algo que nos tenta, ou seja, a nossa fragilidade. Mas o Senhor, Ele tem poder para nos restaurar 100%. Então, nunca desista de chegar no objetivo de ser um pregador quando na verdade você não vive o que prega. Busque ao Senhor na direção do Espírito Santo para que a sua vida seja voltada naquilo que você prega, aquilo que você vive. Número 4 é quem busca preparo espiritual e bíblico. Nós podemos observar aqui que existem muitos preparos, mas aqui foi mencionado 2. Primeiro, que diz o preparo espiritual, é o preparo que vem do alto, e esse preparo espiritual, ele é alcançado quando nós buscamos o Senhor em oração, em consagração e em santificação, para que Ele confirme do trono da glória dEle, dentro da vontade dEle, que nós temos autoridade espiritual para representá-lo na terra e ministrar a sua palavra. Porque na ministração da palavra, irmãos, não é o que nós desejamos. Ora, podemos desejar sempre ministrar uma palavra de edificação, de alegria, de prosperidade, mas nem sempre é assim que Deus fala conosco. E quando nós estamos preparados espiritualmente, existe uma sensibilidade espiritual, e dentro desta sensibilidade espiritual, Deus ele vai te usar. Cabe aqui abrir um adendo, algo que possa explicar melhor de que não devemos copiar a maneira que o outro irmão ministra, pois Deus tem para cada um uma característica. Você pode até seguir uma linha, mas fazer uma imitação nem sempre dará certo. O que sempre dá certo é deixar Deus usar você dentro da característica que você tem. Não tem como, porque no meio da palavra a gente inicia a ministração da palavra e quando chegamos nos 5, 10 minutos mesmo tentando se conter, a gente de repente já está com aquela característica evidente que cada um tem, quer seja mais tradicional, mais ali silenciosa, mais voltada ao ensino de uma maneira comedida, da forma daqueles que vêm da igreja tradicional, presbiteriana, batista, as pessoas têm esse estilo mais comedido. E o pentecostal, assembleiano nas igrejas, que tem mais a característica ali da Rua Azusa, de 1906, do avivamento pentecostal nos Estados Unidos, da qual surgiu a Assembleia de Deus no Brasil, especificamente falando do ministério a qual nós pertencemos, mesmo que tentamos controlar ali o ímpeto, aquela eloquência, há um momento que a gente vai para um estilo que nós temos. Então, primeiro, buscar o preparo espiritual e bíblico. Não tem como você ministrar a palavra de Deus sem conhecer a palavra de Deus. Parece tão básico e simples, mas para muitas pessoas se tornam um tendão de Aquiles. Por quê? Porque a pessoa não come a palavra de Deus, não estuda a palavra de Deus. Simplesmente a palavra, quando na verdade, para aquele que ministra, ele precisa ir mais além. Ele precisa estudar o contexto histórico, linguagem original, a quem a palavra estava falando, quando estava falando,
que pode ser usado nos dias atuais. O conhecimento bíblico é algo fundamental para aquele que inicia na carreira ministerial, daquele que ministra a palavra de Deus. Então nós estamos trabalhando aqui nesse módulo 1, o que é pregar, quem pode pregar, que é quem tem o chamado de Deus, quem ama a palavra, quem vive o que prega e quem busca preparo espiritual e bíblico. Entramos agora numa característica importante. Eu costumo dizer que uma das últimas coisas que Deus muda num convertido, em alguém que se converte ao Senhor, é o caráter. Porque o caráter, para ser mudado, ele depende da vontade daquele que o possui. Se a pessoa resiste à mudança do seu caráter, vamos citar um exemplo. Se antes da conversão eu era enganador, 171, enrolador, a tendência é que mesmo que eu entenda a necessidade da conversão e possa ser impactado pela misericórdia de Deus e começa a vir a regeneração, a reconstrução milagrosa na parte de Deus na minha vida, uma das últimas coisas que vai mudar em mim é o caráter. Porque há uma resistência na mudança do caráter. E na primeira oportunidade de eu ser testado na questão em que se eu fui realmente regenerado, transformado, restaurado pelo Senhor, haverá um embate muito grande nessa questão. Por isso que nesse módulo 1, um dos temas é o caráter do pregador. Porque a própria Bíblia, ela nos adverte que nós teremos muitos falsos pastores, pessoas que enganariam o rebanho, a ovelha do Senhor. E você não pode já nascer sendo um instrumento de engano e não um instrumento poderoso na mão do Senhor. Então, eu quero dizer para você nesse módulo 1, que é importantíssimo que você faça uma análise de como é e está o caráter, o seu caráter. Ou seja, vida de oração. Você tem o hábito de ter uma vida de oração? Você tem o hábito de ter uma vida de santidade? Essa é uma das características daquele que tem o caráter de pregador. Você tem humildade. E aqui eu quero trazer esse ponto super importante, porque nos dias de mídia social, nos dias de acesso à divulgação, às coisas em que a velocidade com que as coisas se renovam e os acessos à tecnologia tem feito muitas pessoas a trazer o foco, a direção, não para Cristo, não para a conversão e a salvação de almas. Tem trazido todo o holofote não para a glória de Deus ao nome do Senhor, mas tem trazido para si mesmo. E é um erro em que o inimigo das nossas almas sempre irá tentar provocar em nós o orgulho e a altivez, e não a humildade. Mas nesse módulo 1 assevera que nós devemos ter a humildade de reconhecer que é para Ele todas as coisas e a Ele a honra e a glória para todo sempre. Amém. Milagres, ele acontece quando nós não atropelamos as etapas, os caminhos, os degraus que nos levam a ser usado plenamente pelo Senhor. E a falta de humildade, mais conhecido como soberba e orgulho, é o primeiro degrau para a derrota daquele que deseja ser um pregador da palavra de Deus. Há público para esse tipo de pregador? Sim. Há público para esse tipo de pregador.
há pessoas que se enganam de que aquilo é o mover da glória de Deus, que é a unção de Deus, mas não é. É apenas os nossos hormônios da felicidade, ou às vezes até a nossa mente nos enganando de que aquilo é algo genuíno de Deus e não é. Então, a humildade na vida daquele que deseja pregar a palavra de Deus é algo extremamente importante e deve ser cuidado, porque nós sentimos quando a chavinha começa a virar, quando a gente sai daquilo que agrada a Deus para aquilo que não agrada a Deus. Outra coisa é que nós devemos viver 100% na dependência do Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos inúmeras ferramentas que nos acrescentam o conhecimento da palavra de Deus e que facilita a elaboração de um sermão, a elaboração de um estudo, a elaboração de uma ministração. E quantas pessoas têm lançado mão da presença e do apoio capacitador do Espírito Santo e têm usado as ferramentas de tecnologia, dentre elas a IA, a inteligência artificial, para a elaboração das coisas, mais iremos ver em módulos mais à frente, onde abordaremos temas como homilética, hermenêutica, exegese, onde todas as coisas que nos ajudam na técnica para uma melhor ministração, que nada em nenhum momento substitui a capacitação através do Espírito Santo de Deus. Se você quer obter sucesso nesse ministério, é preciso entender que deve viver 100% na dependência do Espírito Santo de Deus. Então, o caráter do pregador, vida de oração, vida de santidade, humildade e dependência do Espírito Santo de Deus. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aqui em 1 Timóteo 4,12 tem um resumo importante das características que você deve seguir para ser um jovem pregador da palavra de Deus com autoridade e graça da parte de Deus. Graça e paz, meu querido. Eu sou o presbítero Adalberto de Jesus e você está no curso Jovens Pregadores.